Bem, meus caros e queridos alunos, a gente vem para mais uma aula onde a gente vai fechar o nível normativo. Que isso, a gente vai matar aqui a primeira prateleira do sistema financeiro nacional. Na última aula a gente já viu o órgão mais importante, que é o Conselho Monetário Nacional, que a gente vai voltar a falar dele muitas vezes ao longo do curso, porque realmente ele é o mais importante para o nosso nível de concurso para banco. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa saber do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Previdência Complementar que a gente vai entender agora. Então esses carinhas eles estão aqui, né? Primeira coisa que você tem que enxergar, né? É a estrutura onde eles estão envolvidos, então na primeira prateleira, e eles têm determinadas atribuições dentro do seu mercado específico. Como assim dentro do seu mercado específico? Ora, o Conselho Nacional de Seguros Privados vai cuidar do mercado de seguros privados. E o de previdência complementar vai cuidar de previdência fechada. Brian, isso é óbvio, está escrito. Mas a gente vai ver que nem sempre tudo é tão óbvio quanto parece. Quer ver? Vem comigo. Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Mas o que é seguro privado, né? O que é esse universo de seguros privados envolve? Bem, a gente vai falar de seguro, resseguro, cosseguro, retrocessão, capitalização, aquele valorzinho que o pessoal aplica ali para concorrer a prêmio, igual uma telecena, por exemplo, é um produto dentro do universo de seguros e principalmente aqui para a gente a previdência aberta. Está até em vermelho por um motivo, tá? Previdência aberta. Então, se a gente falar de seguro, capitalização, previdência aberta, quem vai criar as regras desse mundo vai ser o Conselho Nacional de Seguros Privados, beleza? E a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que ele também vai fazer a parte ali de fixar diretrizes e fazer a regulação, só que ele faz a regulação do regime de previdência complementar. Tá? E quem faz, né, esse sistema de previdência complementar, quem opera esse sistema são as entidades fechadas de previdência. Então aqui você já deve ter sacado a diferença principal entre eles. Aonde o examinador vai querer te pegar? Ele sabe que se falar para você do universo de seguro e até mesmo do universo de capitalização, que você vai vincular com seguro privados. Aonde dá chabu é na parte da previdência. Por quê? Nós temos duas modalidades de previdência. A gente tem as previdências abertas e as previdências fechadas. As previdências fechadas, para facilitar um pouquinho para você, você já pode ter ouvido falar dos fundos de pensão, né? O que são os fundos de pensão? São instrumentos de previdência complementar exclusivas para funcionários de alguma empresa. Por exemplo, eu como funcionário do Banco do Brasil, eu tenho a Previ. A Previ é uma entidade fechada de previdência complementar. Por que ela é uma entidade fechada? Porque ela é para um público restrito. Apenas os funcionários do Banco do Brasil podem ter a Previ, como apenas os funcionários do BNDES podem ter a FAPES, da Petrobras pode ter a Petros e assim por consequência. Então, quando eu falo de um instrumento que é restrito a um público, eu estou falando de uma entidade fechada. Se eu estou falando de uma entidade fechada, quem vai criar a regra é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mas você pode ir no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, no Santander, seja lá onde for, e fazer um plano de previdência para você, né? As instituições financeiras vendem esses planos de previdência. Só que é um plano de previdência que qualquer um pode fazer. Basta você ser cliente lá do banco e fazer a aquisição do produto. Então é um produto que é aberto ao público. O produto que é aberto ao público é uma previdência aberta. E se a gente vai estar falando de uma previdência aberta, a gente vai estar falando do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então só cuidado com essa indicação de previdência aberta e fechada, que cada uma tem a sua norma
criada por um dos conselhos, e exatamente por ser algo muito próximo, o examinador ele tende a trocar as bolas para te fazer errar a questão. Da parte de atribuições e objetivos, existe também a parte legal, né? Está tudo disposto em lei, mas eu trouxe aqui as principais atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados e a principal do Conselho Nacional de Previdência Complementar para te facilitar um pouco. A dica que eu te passo aqui, para você não ter que ficar lendo e decorando tudo, é o quê? É lembrar dos verbos de comando, né? Porque se é um conselho, ele vai mandar fazer, ele não vai fazer, e vincular isso a um mercado que aquele conselho está envolvido. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai fazer o quê? Ele vai regular a constituição, organização, funcionamento e regular a fiscalização também de todo mundo que exerce as atividades subordinadas a ele, ou seja, qualquer coisa do universo de seguros privados. A aplicação das penalidades previstas, fixar as características gerais dos contratos, estabelecer diretrizes, né? O que é diretrizes? Caminho, direções. Mais uma vez, fixação de limites legais e técnicos das respectivas operações, ou seja, olha, só pode até tal valor seguro, ou só pode ser o seguro dentro dessas condições, criar as regras de fato, né? Bem como disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Existem diversas outras atribuições, isso aqui são só alguns exemplos. Eu quero que você tenha esse entendimento, essa capacidade de entender que por ser um órgão normativo, ele vai ter verbos de comando e esses verbos de comando precisam estar relacionados ao mercado dele. Por exemplo, se eu falar que ele vai fiscalizar, não vai fiscalizar. Ele vai regular a fiscalização. Então ele vai falar como tem que fiscalizar, mas ele não vai fiscalizar, porque ele é um conselho, e o conselho não põe a mão em nada. Eu vou executar alguma coisa. Não, cara, quem executa é o nível supervisor, é o nível fiscalizador. Eu sou um conselho, eu só mando. Se você pegar essa sacada, você não vai precisar ficar lendo material, lendo lei para gravar as atribuições dos conselhos. Beleza? E a mesma coisa para o CNPC, mas aqui de forma mais resumida, né? A principal atribuição do CNPC é regular, né? Aí, mais um órgão, mais um verbo de comando, né? Regular o regime de previdência complementar. Você quer saber todas as atribuições? Tem aqui, por exemplo, o decreto disponível para você dar uma olhada. Mas você não precisa decorar todas as atribuições de todos os conselhos. Se você entender que cada um está inserido dentro de um mercado, que o mercado de seguros privados é do CNSP, que o mercado de previdência fechada é do CNPC e que os outros mercados são do CMN, se você tiver isso na tua cabeça e entender esses órgãos, esses verbos de comando, você consegue facilmente definir qual é cada órgão ali da primeira prateleira e o que ele tem que fazer. Isso vai ficar ainda mais fácil quando a gente estudar o que os órgãos supervisores e fiscalizadores fazem. Quando a gente vê o que o Bacen faz, o que a CVM faz, o que a SUSEP faz, vai ficar mais fácil para você separar o que é atribuição de conselho e o que não é atribuição de conselho. Isso a gente já começa a ver na próxima aula, que a gente vai falar do Banco Central. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, depois eu vou fazer um levantamento das principais dúvidas para a gente fazer um vídeo no final fazendo a resolução aí dessas possíveis dúvidas dos nossos assuntos. Beleza? Forte abraço, bons estudos, muito obrigado aí pela paciência e até a nossa próxima aula.